qualquer pessoa, tá? Isso vale para neurodivergente, para não neurodivergente, para pessoas que querem melhorar a performance, qualquer coisa. Cuida do sono, em primeiro lugar. Regularize o seu sono. Melhor coisa para regularizar o sono é a exposição à luz solar, luz natural, assim que você acorda. É a coisa mais importante. Por quê? Porque você precisa sinalizar para o seu corpo que você acordou. Então, se você acorda às 6 horas da manhã, se expõe à luz natural nesse horário. Um pouquinho que seja, sabe? Abre a janela. Acordou? Abre. Mostra para o seu corpo. Acordei, levantei. Deixa ele estar exposto. Luz natural não precisa ser luz de sol. É só claridade mesmo. Mesmo num dia nublado, a gente tem mais sol do que a gente tem dentro de um quarto escuro. Por quê? Porque se você acorda, aí você deixa tudo escuro. Aí você vai tomar banho no banheiro escuro, sei lá, com só uma luz artificial. Aí você vai sair do quarto já é 10 horas da manhã, supondo, o seu corpo vai entender que você acordou às 10 horas da manhã. Quando chegar um determinado horário à noite, 10 horas da noite, você vai estar exausto, mas você não consegue dormir. Porque você ainda não atingiu aquele... Então, você vai começar a regularizar o seu ciclo circadiano a partir do momento que você começar a sinalizar o horário que você acordou. Por quê? Porque, naturalmente, você vai ter a queda do cortisol certinho no horário e o aumento da melatonina para te ajudar a dormir. Porque é o hormônio que vai te ajudar a dormir. Então, cuidar do sono é importante e aí fazer uma boa higiene do sono, sabe? Essa coisa que você fala assim, quando eu assisto alguma coisa, eu dou uma desligada. Principalmente quando a gente assiste alguma coisa que não seja... um filme de suspense antes de dormir. Sei lá, aquelas coisas meio besta, assim, que você não precisa nem prestar muita atenção. Até série repetida é um negócio bem legal de assistir, porque o seu cérebro já sabe o que vai acontecer, então ele não fica muito, nossa, o que será que vai acontecer? É muito bom. Você desliga mesmo, sabe? Assim, você dá aquela desligada, porque você não tá muito atento. Vai ler um livro, tenta ler um livro também, não vai ler um baita livro técnico sobre, sei lá, aviação, quando você quer pegar no sono. Porque senão aquilo vai te estimular também, assim. Faz uma leitura de alguma coisa mais desinteressante para você mesmo. Qualquer atividade que seja maçante, por isso que contar carneirinho funciona. Porque ela desliga, né? Ela desliga, o cérebro acha tão chato aquela atividade que aí ele fala, vai, vamos desligar, vamos dormir. Tá tão chato fazer isso aqui. Cara, então é importante a gente não deixar a luz mais fraquinha à noite, tomar um banho quente ajuda muito na rotina de sono, assim, sabe? Um banho quentinho, porque o quente traz pra gente aquela memória de acalento, de você estar seguro, tudo isso, porque te lembra um pouco como era no útero, e aí você traz essas lembranças, essas sensações, tudo que puder te relaxar à noite é melhor. Tomar um chazinho, não jantar muito tarde para não influenciar a digestão com o sono, fazer uma boa higiene do sono. Atividade física, o ideal é fazer de manhã cedo. Tem muita gente que não consegue, é melhor fazer à noite do que não fazer atividade física. Mas aí, se a pessoa conseguir se exercitar, ter algum tipo de atividade física diário, né? Todos os dias é importante que a gente movimente o nosso corpo. E aí, fazer uma alimentação mais natural. E aqui é comer natural mesmo, ninguém tá falando de dieta, de déficit calórico, não é nada disso. É tipo arroz, feijão, carne, saladinha, verdura. É ter uma comida limpa, sabe? Uma alimentação mais limpa, com menos industrializado, você já vai ter muito benefício, mas muito. Você sabe aquele... Ele é um PhD, chama Andrew Huberman. Sei. Eu tava ouvindo um podcast dele desses dias e ele falou uma coisa, essa coisa da luz do sol, e aí ele falou um negócio que fizeram um estudo que se você assiste o pôr do sol, você pega no sono muito melhor. Você não precisa nem estar exposto. Se você tá numa janela e você vê o pôr do sol, seu corpo começa a entender que tá na hora dele começar a desligar, assim. Eu achei super interessante, eu comecei a fazer isso. E isso que você falou de contar carneirinha, ele falou também. Ele falou, você fazer uma atividade que tá tão chata que você desliga. Aí ele falou, tem um exercício que ele sempre faz, que ele pega uma palavra, tipo amor. E aí ele pega a primeira letra e pensa várias palavras. Então, animal, não sei, vai falando. Todas com A até não vir mais nenhuma. Aí vai pro M. Cara, eu falei, não, isso daí não vai desligar o cérebro da pessoa. Eu comecei a fazer e eu pegava no sono na hora, assim. Eu ensinei uma no Instagram, e aí há controvérsias que o pessoal fala assim, que é exatamente a mesma coisa, só que diferente, né? De você falar palavras aleatórias. Então, você pega, tipo, aqui eu tô vendo cacto, aí cacto, quadro, pincel.
E aí você vai falando coisas totalmente... Uma coisa vaca, não tem nada a ver com a outra, assim. E aí chega uma hora que você desliga, por quê? Porque é entediante, só que ao mesmo tempo você precisa pensar para fazer. Então você não dá espaço para o cérebro pensar em outra coisa, porque ele está fazendo, né? Ele tem uma atividade a executar, mas é uma atividade chata, que cansa ele, e aí ele vai lá e desliga. Mas essa eu não sabia, é bem legal, né? Eu acho que em tempos onde tudo é muito prazeroso e muito agradável, essas coisas que são chatas, elas têm um efeito muito rápido. Eu acho interessante porque você fica pensando já no dia seguinte também, né? Suas tarefas. Amanhã eu tenho que acordar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. Todo dia a gente já vai dormir pensando no dia seguinte. Tem muito isso. E aí você isso fala... é o que mais gera insônia nas pessoas. É por isso que, assim, para quem tem esse tipo de pensamento, a melhor coisa é anotar. Porque o cérebro, ele tem uma questão que ele quer te lembrar como se você fosse esquecer, sabe? Assim, aí ele fica trazendo aquilo como se fosse um despertador que você colocou no modo soneca. E aí, dali a 5 minutos, ele, tem que acordar, tem que acordar, tem que acordar. E aí, quando você anota, você pensa assim, eu não vou mais esquecer. E aí você desliga essa circuitaria. Por isso que é muito recomendado que você tenha um bloquinho de notas e uma caneta. Ou pode usar o bloco de notas do celular, mas, sabe? Lembrou de alguma coisa que é muito importante? Se você não anotar, aquilo vai ficar reverberando a noite inteira. Não esquece que não sei o que, não sei o que. Por isso que às vezes quando eu lembro de alguma coisa, sei lá, amanhã eu tenho que levar X coisa. Eu já pego e já separo. Que aí eu já tiro aquilo do colo, assim, sabe? Não fico pensando sobre aquilo, porque senão eu sei que vai entrar no modo soneca e eu vou passar a noite inteira e às vezes você acorda à noite pra, sei lá, ir no banheiro, aí vem não posso esquecer o relatório, né? É bem isso. Eu não tenho problema com sono, eu tenho que tomar cuidado. O meu é o excesso. De sono? Nossa. Você tem muito sono? Cara, eu durmo... Você não tem cara. Durmo qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar. Elétrico durante o dia? Durante o dia eu sou elétrico, mas assim... Eu chego em casa, pode ligar o que for. O melhor filme que eu tiver interessado, eu já encosto ali e vou indo. Eu tô lendo o melhor livro que eu preciso estudar aquele livro. Até ficar assim, não deixa eu dormir não, eu preciso ler isso daqui, preciso ler. E aí eu durmo, cara. Posso estar com o pepino que for, eu... É mesmo? E quando suas filhas eram pequenas? Você conseguia com ela chorando? Dormia, brincando. Chorando daquele jeito que eles choram? Chorando. Você tá louco. A Laura mais velha, ela não teve problema. Dormiu, agora a segunda chorou bastante. Mas eu dormia. Aí minha esposa falava, acorda, porque se eu vou deixar você dormir a noite inteira, reveza um pouco comigo aí. Eu não tenho problema pra dormir nenhum. Nossa, que maravilha. Aquele choro. Só tenho problema pra acordar. O choro da criança, ele é tão estridente, E a minha irmã é fono, né? Aí a minha irmã falou que, na verdade, esse choro, assim, ele entra porque ela trabalha com audiometria e tal, que ele entra num nível de decibéis que é meio insuportável para o ser humano, porque ele foi desenvolvido dessa forma para que você se sinta muito... irritado com aquilo e você queira fazer alguma coisa para cessar aquilo. Porque imagina, se a criança chorasse e não te incomodasse, talvez você simplesmente deixasse ela chorando e ela morreria. Então, ele é incomodativo para o ser humano, assim, né? E, nossa, pra mim aquilo ali é o som do inferno, assim. Meu, que desespero que vai dando, porque a criança tá chorando e eles gritam, né? Não é, tipo, um negócio assim... Nossa, eu não sei como você conseguia dormir com aquilo, porque aquilo foi feito pra, tipo, te desestabilizar. Não, mas eu durmo tranquilamente em qualquer circunstância. Ó, eu durmo, tenho facilidade. Não tenho facilidade, tenho dificuldade pra acordar, mas se eu acordar no meio da noite 10 vezes, se eu deito em 5 segundos, eu durmo de novo. Em menos de 5 segundos. Mas deve ter alguma coisa, não é normal isso não daí também. Não é normal, você acredita? Não é? Meu pai tá assistindo. Você já esse fez podcast. algum exame de sono? Não, nunca fiz. Cara, Podia fazer pra ver, será que... E quando você acorda, você se sente descansado? Não, normal, mas assim, eu acordo, eu quero dormir mais. Aí eu durmo mais às vezes. Então, acho que você não faz sono profundo. Às vezes não tem sono profundo. Essa questão do sono é muito importante. Acho que você tá né? entrando só em sono REM. Talvez por isso que você esteja dormindo logo, tipo assim, seu corpo não faz sono profundo. E aí você chega num nível de exaustão. Lógico que um pouco de sono profundo você faz, senão você não estava vivo. Mas talvez você faça menos sono profundo, aí você tá tão exausto que você não tem força suficiente. Aí você deita e faz sono REM. Aí, quando você vai entrar em sono profundo, talvez você tenha micros despertares, que talvez você nem perceba. E aí, eu acho que... Porque também não é saudável dormir 12 horas por dia.
É porque eu Cara, nem lembro que eu sonhei nem nada. isso Só que a você parte- Ah, então. Não lembro que sonhou? Nunca? Não, já lembrei algumas vezes depois que o Douglas veio aqui e falou sobre o sono. Acho que foi o Douglas. E aí ele falou, não, se você tem umas técnicas e tal, você dorme pensando nisso que você consegue sonhar. E aí Não, eu na verdade, consegui ele veio aqui, ele ensinou uma técnica de como você ter lembrar, né? ter controle sobre o sonho. É. Então você saber que você está sonhando. E a partir do momento que você sabe que você está sonhando, você consegue controlá-lo. Mas isso Controlar é uma o sonho. técnica. Ele ensinou essa técnica. Mas isso serviria pra que fim? Então, eu consegui fazer... Por que ele fez isso, eu não sei. Então, eu falei que eu não lembrava Ah, dos tá, sonhos. não Eu tem falei assim, eu não onde. consigo lembrar dos sonhos. Eu falava pra todo mundo assim, não, eu nem lembro que eu sonhei. E ele falou, todo mundo sonha. É, todo mundo sonha. E ele falou assim, você acorda pra ir ao banheiro no período da noite? Eu falei, acorda. Ele falou assim, quando você acordar, não lembra que vocês têm que ir no banheiro. Lembra, tipo assim, acordei, o que eu estava sonhando? Aí eu pensei, aí eu falei, eu estava sonhando com isso. Ele falou, agora você vai repetir essa técnica. E aí eu consegui, durante uma semana. Eu falava, olha, não posso pensar. Eu tô com vontade fisiológica de ir ao banheiro, eu vou, só que eu não penso. Eu penso, o que você estava sonhando? Antes de você acordar, o que estava acontecendo com você? E aí você lembra do sonho. Ah, pra mim acontece de uma forma natural. Tipo, normalmente eu vou... Alguma coisa no dia me dá um start, assim, que eu falo, caramba, eu sonhei com X coisa. Porque alguma coisa me fez lembrar, Isso acontece assim. comigo, É, tipo, sei lá, eu vi o Homer ali, eu falo, nossa, caramba, eu sonhei, tipo, com meu pai essa noite. Mas porque eu vi alguma coisa que me deu aquele start. E não é sempre que eu me lembro. E às vezes, quando é um sonho muito significativo, aí eu lembro em detalhes, assim. Sim. Mas ele tem que ter me tocado de alguma forma emocional, né? E com certeza foi o último sonho que eu tive, porque a gente tem alguns sonhos ao longo da noite, né? É difícil que você lembre de um sonho. Ah, nossa, no meu primeiro estado de sono REM, eu sonhei com X coisa. Você não vai lembrar. Essa questão então, do sono gostei. é muito... Mas vai prestar atenção no seu. Porque é estranho mesmo, assim, é perigoso, né? Se você tiver um dia numa situação de emergência que você estiver sozinho e, sei lá, estiver pegando fogo, tiver um caminhão de bombeiro, você não vai acordar? Não vou. Cara, Tô o dormindo ali. meu pai, há um ano atrás, o meu pai ele é muito esquecido, muito. A vida inteira ele, tipo assim, esquece tudo. Nome das pessoas. E aí, um ano atrás, ele fez um negócio assim, ele falou, você faz tal coisa pra mim? Eu mandei pra ele, à tarde ele me ligou, então, você não me mandou? Eu falei, não, mandei. Aí eu, eu já tinha visto, beleza. Aí à noite, ele, cara, você não me mandou, tipo, ele me ligou, a gente começou a achar que ele tava com uma demência. E foi no médico, cara, pode ser um início de demência, a gente tava até falando de Alzheimer, não sei o quê. Aí ele foi num cardiologista, o cara falou assim, você já fez o exame do sono? Não. Fez o exame, ele tinha uma apneia absurda, ele não respirava à noite. Ele começou a usar aquele... o CPAP. O CPAP. Cara, ele melhorou totalmente. É, porque o sono é ele que faz a consolidação da memória. Então, por isso que no atleta isso é tão importante, porque não adianta nada. Para você aprender alguma coisa, você precisa dormir. Então, se você passa o dia inteiro na quadra, aí você fica treinando, só que você não tem uma boa noite de sono, você não consolida aquela memória. Então, não adianta nada você estudar se você não dorme bem, né? Tipo, a história do virar a noite estudando para fazer prova é a pior coisa que você pode fazer, porque você não tem consolidação de memória. Então, era exatamente isso que acontecia com ele, né? Tem até estudo mostrando que quando você não faz sono profundo, né? Quando você não dorme bem, você tem uma redução mesmo do tamanho do seu hipocampo. Ele diminui o tamanho do hipocampo, que é a região responsável pela consolidação de memórias. Então, é muito importante. E, assim, tudo que é incomum, que geralmente não é as maiorias, alguma coisa tem, tá? O mais e o menos geralmente são indicadores de alguma coisa, assim. A gente tem aquele meio ali, que ser medíocre em algumas coisas é muito bom, estar na média. E aí tudo que extrapola ou né, ultrapassa também não é positivo. Por Tem isso que que eu investigar, né? olharia. Eu vou dar uma olhada, hein? Sabe? Chama polissonografia o exame que você vai fazer, assim. O convênio cobre, se você tiver um Hoje convênio, em dia pede tem uns que uma fazem na sua casa indicação até. pro médico, fala isso, assim, fala, eu queria ver porque eu acordo cansado. E aí eu gostaria de saber se eu tô fazendo... O normal é que você tenha de 13 a 20% da noite de sono profundo. E ele não vai ser contínuo, né? Você vai entrar e sair, mas que de 13 a 20% da sua noite você faça sono profundo. E esse sono profundo é aquele mesmo que, tipo, nada te acorda, assim, sabe?